Olá, bom dia. Estou aqui para fazer um vídeo sobre um tema que vai ficar lá no nosso grupo e também no canal do YouTube. Um tema que é sobre ancestralidade e também que todos possam assistir, porque eu vou colocar ele bem curto para que a gente possa trazer as perguntas e eu posso fazer a parte 2, a parte 3, para não estender tanto, porque é um tema muito grande. É um tema que fala sobre ancestralidade, beleza? Então, meu nome é Paulo, sou Babalaô Herdibre, da rama de Estudo Falmã, a rama de Fá Afro-Cubano. E esse tema a gente coloca aí para que as pessoas elas tenham clareza, consciência da sua existência. Eu separei algumas perguntas para que a pessoa ela possa ver se cabe na dúvida dela. Se não, vai depois no chat ou no privado e coloque ali para que a gente possa fazer outras lives sobre esse tema e poder alinhar o melhor possível para todos. Somos uma família grande e esse tema ele é muito assertivo. Por que esse tema é assertivo? Porque ancestralidade é uma coisa que todos têm. Ninguém está aqui sem uma ancestralidade. E quando a gente tem esse entendimento, vimos que podemos mudar algumas coisas. Porque entendemos que a ancestralidade é algo que não tem como fugir dela. São heranças. Numa iniciação de Fá, você tem um Odu revelado e ali também tem revelado os problemas e as dificuldades que você vai passar na sua vida. E também problema de saúde. Dentro da questão da saúde, a gente observa uma ancestralidade ali, uma herança patológica. Dentro dessa consciência, podemos fechar esse ciclo, porque o Ifá ele transmuta quando você tem entendimento do que você está vivendo ou vai viver. Então isso é importante, todos ter uma iniciação de Fá para que possam saber seu Odu. A partir daí também tem Odu que diz que a pessoa precisa fazer mais coisas para a ancestralidade, porque são Odus karmáticos, são Odus que a pessoa ela vive diretamente tudo que os seus ancestrais estão vivendo. Para que vocês possam entender, nós temos na nossa vida padrões, nós temos questões, vivência, que são dadas na nossa vida através das nossas escolhas, através da nossa encarnação, mas também recebemos delas uma herança dos nossos ancestrais. Os nossos descendentes, se você não fechar esse ciclo, eles também vão repetir esses padrões, que alguns são muito bons, mas outros não são bons. Como, por exemplo, uma herança de habilidade, música, cantar, cozinhar e outras coisas mais, fazer dinheiro. Essa herança que a gente carrega nos nossos ancestrais, ela nos favorece. Mas as outras, que é doença, o mau caráter, o medo de não conseguir, a angústia, a raiva. Já foi comprovado cientificamente que alguns padrões e alguns sentimentos, feridas que a gente carrega, ela já vem a nível celular, já vem ali na hora da concepção. Quando você é concebido, ali você já herda. E também já foi comprovado cientificamente que trazemos da nossa mãe, de forma simbiótica, ali na concepção, na gravidez, todas as dores dela. Eu usei também agora, há pouco tempo, uma filha da minha estava com a sua filha internada, e aí eu tive essa clareza, porque aquela criança que estava ali sofrendo problema de saúde, ela estava em conexão com a mãe. Então eu trouxe clareza, equilíbrio na mãe, e a criança ficou boa e saiu do hospital. Por quê? Porque ela estava trazendo ali da mãe as mágoas, a tristeza, que ela nem vivenciou ainda, mas era tudo da mãe dela e estava afetando diretamente a saúde dela. Então você vê a importância da ancestralidade, Trazemos também, nesse contexto, como a gente pode cuidar dessa ancestralidade. Quem pode cuidar dessa ancestralidade? O que devemos fazer com essa ancestralidade?
Primeiro, a gente tem que entender que existe uma árvore genealógica na qual você faz parte. Essa árvore genealógica, ela traz ali tudo sobre você. Praticamente quem é você, porque você é o resultado de todos aqueles ancestrais, principalmente do seu pai e da sua mãe, que trazem também do pai deles, dos avós deles. E muitas das vezes você traz ali uma herança direta, né, sobre um ancestral seu, que te traz bastante coisas boas. Mas e as coisas ruins? O Ifá tem como equilibrar isso através, né, de iniciação e também de conceitos que dentro da filosofia de Ifá temos. Um deles é quando a gente cultua nossos ancestrais, nós estamos cultuando aqueles que nos deram permissão de estar na existência. E aí, quando a gente tem essa permissão de estar existindo, de estar concebido, de estar vivendo essa experiência, trazemos para nós equilíbrio. Por quê? Porque ao entender isso, você está sendo grato. Ao entender isso, você está acolhendo eles dentro de vocês. Aí você começa uma cura que eles, de forma inconsciente, trouxe para a nossa vida as dores, as mágoas, as feridas deles. E aí quando você consegue lidar com isso, acolher isso, fica tudo muito mais fácil. Você saber a forma melhor de cuidar, de acolher, de alinhar a sua vida, isso não tem preço. E aí você vai se curando, você vai se equilibrando. Para isso, é importante ter essa clareza. A iniciação de Ifá, né, dentro do culto de Ifá, faz você se conectar com eles. Por quê? Porque eles vão participar da sua iniciação, vão abençoar a sua iniciação. E aí, essa conexão ela fica mais forte. Faz com que você se sinta um só. A sua ancestralidade, ela te ajuda e você não tem nem noção o quanto. Muitas das vezes, sem perceber, você recebe intuição, você recebe avisos, você recebe a orientação. E aí, quando você se inicia em Ifá, isso chega para você de forma mais forte, mais potente. Então não deixe de se iniciar em Ifá para que vocês possam ter isso que vocês já têm de uma forma mais forte, né? E você poder usufruir melhor da vida, da existência. Compreende? Então esse tema ele tem essa importância, tá? Eu trouxe essa introdução para vocês, mas agora eu vou adentrar alguns caminhos que eu achei importante, né, dentro desse contexto. Padrinho, como que eu faço para sair da escassez? Como que eu faço para sair da dificuldade? Como que eu faço para sair de relacionamentos que não são duradouros e também não são recíprocos? Então, quando eu falei que a gente recebe essa herança, a gente precisa quebrar, transmutar, porque o seu pai e a sua mãe te trouxe um padrão. A gente recebe ali na nossa vida informações que fica registrado na nossa cabeça, no nosso inconsciente. E na vida adulta, eles vêm aí com situações, com vivência, que você não entende o porquê, não consegue sair da escassez, não consegue sair do relacionamento ruim, não consegue lidar com a dor, né, com as dores, principalmente as principais, que é a rejeição, o abandono, a manipulação, a humilhação, a troca, a traição e a exclusão. As pessoas, ela atrai isso para elas, não entende que o seu ancestral está vivenciando aquilo com você. Por quê? Porque existe uma coisa na física quântica que se chama ressonância. Essas pessoas, essas pessoas que vêm antes de vocês, elas trazem essa emoção, elas trazem esse sentimento e vocês não entendem o porquê, não conseguem fechar esses ciclos. Então, vou trazer para vocês também outros exemplos que possam ajudar vocês a sair desse exemplo, a sair dessa situação, e poder ter uma vida mais no flow, uma vida mais leve, que é essa que é a ideia de você poder
tá vivenciando tudo que a vida tem de bom. Mas para isso precisa de uma cura. Não é fácil. Não é realmente fácil. Para quem já esteve aí no seu lugar e passou pelo processo. Essa é a palavra. Processo. Vamos falar sobre esse processo agora? Então, meu caro, esse processo, te falo com convicção que é necessário na sua vida. Existe uma coisa que o IFA diz, que através da Unesco, que é uma instituição muito séria, que não existe o Paulo físico, não existe o Paulo emocional e não existe o Paulo espiritual. Sou um só, mente, corpo e espírito. Então, se cuidar do espiritual, que é maravilhoso, a religião, a filosofia espiritual, vai te trazer muita ajuda, vai. Mas você não cuidar do seu emocional, da sua mente, da sua psique, do seu corpo, ele vai somatizar, vai adoecer. E detalhe, o seu corpo é somente o local aonde vai trazer a doença, mas não é a raiz. A raiz, ela é completamente emocional e ancestral. Quando você herda herança financeira, quando você herda habilidades e quando você herda doença, diabetes, câncer, doenças reumáticas, doenças autoimunes. Você sabia que 99% das pessoas foram abusadas na infância? Fisicamente, moralmente, sexualmente. Está preparada para tocar nessa ferida? Está preparada para se curar disso? Se você não está preparado, fique no lugar onde você está. Não procure IFA, não procure o Instituto IFA Humano e não me procure, porque você precisa querer. Precisamos mexer nisso para que você possa entender o processo de cura. Tu imagina uma ferida, né? Um furúnculo. Quem já teve furúnculo aí vai entender. Você espreme o furúnculo. Você espreme o furúnculo. Você espreme o furúnculo. Dói. Assim são as nossas feridas ancestrais e emocionais que a gente carrega. Mas depois que aquele furúnculo, aquele pus sai, fica a cicatriz. Fica a cicatriz, ela não some, fica ali registrado na sua cabeça, que a qualquer momento pode abrir um gatilho e voltar tudo. Tu entende aquele processo que as pessoas vivem de altos e baixos? Do nada perde tudo, do nada perde o emprego, do nada o relacionamento acaba, do nada não é do nada. É porque você acessou alguma área da sua vida que abriu um gatilho e você voltou aquelas dores emocionais que estão gravadas na sua mente, na sua memória, no seu DNA e que te faz baixar a sua vibração. Aí a sua vibração baixa, você entra em conexão com tudo que é escassez, relacionamento, dinheiro, família e saúde. Vamos trabalhar com isso, entender esse processo de forma ancestral e também de forma terapêutica. Porque o IFA ele traz de forma terapêutica uma consciência do que te faz bem e do que te faz mal. Então, quando você sabe disso e você se envolver com coisas que te fazem mal, porque você já sabe, é você entrar numa casa fechada sem saída. E você só vai se perdendo, se perdendo, se perdendo. Então, uma consulta IFA, uma iniciação IFA, um alinhamento dentro de IFA vai te trazer de forma ancestral tudo que você precisa saber para que você se mantenha no astral, numa vibração alta. Esse passo ele é importante. Porque o que quer dizer a palavra IFA? Inteligência, força e assimilação. Então preciso ter força para mudar. Inteligência para saber o que é bom e o que é ruim. E assimilação, preciso assimilar, eu preciso aprender. IFA é uma imersão profunda de autoconhecimento, é sobre você. Então esquece que IFA não é religião, ele é religioso, mas completamente filosófico. E aonde você está,
que você ainda não procurou uma iniciação em Fá para saber sobre a sua vida, as suas dores, a sua ancestralidade, quais são os padrões que vocês repetem, quais são as coisas que chegam até você. Os nossos relacionamentos, seja ele com dinheiro, seja ele com afetividade, seja com a nossa saúde, seja consigo mesmo, ela é baseado num padrão que a gente não sabe acessar, não sabe mexer. Então é preciso mexer para que esses padrões sejam favoráveis, esses padrões sejam positivos. E na maioria das vezes não é. Por quê? Porque a gente vibra nas dores dos nossos ancestrais e nas dores que a gente carrega na nossa infância. Ancestralidade, esse tema ele é uma chave na sua vida. Por quê? Porque não é sozinho você não consegue. Porque vários odus de Fá falam, né? A faca não corta sem o cabo, a união faz a força, não somos autossuficientes. Então tudo isso que traz essa filosofia de Fá, de forma individual, vai te mostrar como você pode viver da melhor maneira. Então, eu lhe convido para viver, né, essa profundeza, esse conhecimento e compartilhar também esse vídeo que vai trazer para as outras pessoas também alinhamento. Faça isso, não seja egoísta, isso é egoísmo, porque quando a gente não divide, a gente não soma. E você também, tendo essa oportunidade de ouvir essa live, esse vídeo, né, vai poder entender muita coisa que vocês não entendem. Como eu te falei, né, no início, o relacionamento é baseado em repetições de padrões que precisam ser quebrados ou transmutados. Primeira coisa que tem que se fazer, acolhimento. Eu tenho umas perguntas aqui no meu caderno que eu vou trazer daqui a pouco e vocês vão ver tudo que eu estou falando agora vai trazer sentido. Quando a gente nasce, nós temos nossos dois primeiros amores, nosso pai e a nossa mãe. Principalmente a mãe, porque ali a gente vive na barriga dela, vive em simbiose com ela, sentimos a energia dela, as dores dela, carregamos tudo dela. Mas, num determinado momento da vida, precisa quebrar esse umbigo. Porque a vida é dela. Ela só te concedeu a vida para você vivenciar a sua história. E aí a pessoa, ela se acha vinculada à mãe e não consegue ter um relacionamento, não consegue trabalhar, não consegue viajar, não consegue passear, não consegue ter uma vida própria, porque acha que a mãe ali vai fazer falta para ela. Mas é necessário trabalhar de forma espiritual, ancestral e terapêutica, através de uma consciência, porque isso vai acabar com a sua vida e você não sabe. Como acabou da sua mãe com a mãe dela, a avó dela, então fecha em você, senão essa conta não vai fechar nunca. Esse amor, é preciso ter clareza, consciência, limite. A mesma coisa com o nosso amor, que é o nosso pai. Então, ali é a raiz. Parece uma coisa simples, né? Mas é simples mesmo. O ser humano está acostumado com complexo. Não, porque tem que fazer assim, tem que fazer assado, a matemática, né, espiritual, você tem que dar comida A, B, C, D, você tem que escutar aquilo, você tem que tomar banho, você tem que fazer as obrigações. Tem, mas não é o suficiente. Lamentos falar isso, mas não é o suficiente. Por isso que muita gente aí gasta dinheiro com ebói, com iniciação, com fortunas na religião, seja ela qual for, e vira para mim e fala: padrinho, minha vida não mudou, porque precisa desse contexto filosófico, espiritual e terapêutico. O IFA traz isso para vocês quando ele diz que somos um só e quando ele diz também que o IFA é científico, né? O seu corpo fala de você, seu óculos fala de você, a sua roupa fala de você, seu cabelo fala de você, sua barba, sua tatuagem. E você precisa entender que essa narrativa que a ancestralidade traz é para te ajudar. Eu vou trazer um spoiler aqui, que às vezes as pessoas elas não sabem. Nós somos realmente ancestralidade encarnada. E a ancestralidade ela é dividida, como diz nas leis universais, né, lei do gênero,
lei da ação-reação, lei da gravidade, essas leis todas, né? Lei da polaridade. Então, o gênero masculino e feminino, ele faz parte do mundo, porque precisa dos dois para que o mundo possa continuar crescendo. E quando você entende isso, o seu corpo, ele se manifesta o tempo todo te explicando e você não consegue compreender. Ele é do seu lado direito, né? Na câmera eu estou fazendo assim para você, está sendo esquerdo, mas é um espelho. O seu lado direito representa a ancestralidade masculina e o seu lado esquerdo representa a ancestralidade feminina. Masculino, buscar, crescer, pegar, conquistar. Esquerdo, afeto, carinho, afetividade, sonhos, amor. Então, quando você, dentro da sua área de vida, se coloca numa situação na qual você não compreende aquilo, o seu corpo se manifesta. É uma unha que quebra, é um ouvido que inflama, é um olho que nasce muita remela, é um dente que inflama. Quem acompanha nosso canal tem uma live aí sobre os dentes, vai lá assistir, explica muito sobre ancestralidade também. E aí quando você entende que a ancestralidade se manifesta no seu corpo através de você, um joelho que dói. Então, imagina, eu não quero me mudar do lugar onde eu moro, eu não aceito, eu não me rendo àquilo. O joelho, se vocês forem perceber, 99% das pessoas têm problema no joelho esquerdo, ou nos dois, ou na coluna. Por quê? Peso emocional, carga emocional, responsabilidade demais, e tudo isso aí, o seu corpo vai se manifestando, vai falando e você não compreende. É importante que vocês saibam, né, como mudar isso e como compreender melhor isso. E como nós vamos mudar esse contexto para que vocês possam ter proveito, né, dessa live e poder aplicar na vida de vocês. A autocura que a gente procura dentro da filosofia de Fai, dentro da religião, ela é ligada com uma forma terapêutica. Então não tem como mexer nisso se não usar terapia. Uma delas que o IFA usa, que é muito profundo, é a transmutação. Não sei se vocês conhecem a transmutação. O que é transmutar? É revelado para mim, que eu não sabia, que eu tenho um problema de medo, de ansiedade, de mágoas. Eu não consigo lidar com isso. Então, quando o Odu revela, o Babalaô traz ali essa clareza. Olha, tu tem que parar, tu tem que abrir mão, porque você vai ter um câncer, você vai ter uma doença autoimune, esse problema seu, você não consegue lidar. Aí lembra que eu falei que a raiz é o pai e a mãe? Então tudo que acontece em sua volta é um espelho do pai e da sua mãe. Então meu marido não me quer mais, minha namorada não quer mais viver comigo, me largou. Você vai sentir ali uma dor, que é a rejeição, o abandono, a manipulação, né? A humilhação, porque você não queria sair daquele contexto. Então tudo isso está lá atrás, quando a sua mãe, sem julgamento, não pôde te criar, não pôde te dar o carinho que você precisava, seu pai foi trabalhar e não te deu atenção. Então ali você sentiu essas dores. Então temos que ir lá, né? E na Atena Ego, que é o tema de hoje, ancestralidade. Se o seu pai for vivo, é os seus avós, que são seus ancestrais. E aí, pai, mãe, avô, avó, obrigado, gratidão. Essa gratidão vai te curar. Porque o cérebro, ele é atemporal, né? Então tudo que você pensa, fala e acha, para ele está acontecendo. Então, se você carrega uma mágoa de uma rejeição do seu pai e da sua mãe, e hoje você começa a acolher, a agradecer, a contemplar, pai, obrigado, mãe, obrigado, o seu cérebro vai falar assim, ué, não tem mais raiva não? Não se sente mais traído não? Passou a mágoa que a mãe fez com ela ou com ele? E aí você vai se curando. Aí tem uma pergunta aqui que diz assim, quem pode ter Atena Ego? Olha,
Atenaego, a palavra Egum, quer dizer ancestralidade. E quando a gente era pequeno, a gente carrega um padrão de que as pessoas fazendo coisas erradas, né? Atitudes erradas, ladrão, prostituta, assassino, estava com o Egum em cima. Então a gente carrega um padrão de que Egum é coisa ruim. Então tem que separar isso na sua cabeça. Existem vários tipos de Eguns, mas a palavra Egum quer dizer meu pai, minha mãe, meu ancestral. Então quando você cultua ele, é importante que você tenha, né, o Ifá, porque o Ifá faz isso. Porque o Ifá é filosofia, é autoconhecimento, é conhecer você, é curar você. E quando revela seu Odu, que fala de seus órgãos que vão adoecer, seja coluna, garganta, estômago, intestino, então nós já sabemos qual é a sua dor principal que você carrega na sua existência. Quem é que não sabe, né? Isso, hoje a rede social ela traz muita clareza. Estômago é raiva, coluna, peso, responsabilidade, a parte de cima do pescoço, quando você não consegue olhar para um lado para o outro, masculino e feminino. Lembra que eu expliquei que o seu corpo fala com você através da sua ancestralidade? O que eu não consigo olhar profissionalmente, não consigo lidar profissionalmente, o meu lado esquerdo é o que dói, meu ombro dói, né? Hoje eu vejo muita gente com nervo ciático e outras doenças que não consegue lidar porque não consegue ir na raiz. Então o Ifá ele traz esse alinhamento, a raiz, pai e mãe. Como eu falei também, parece simples, parece não é simples. Vá lá, acolhe seu pai, abraça seu pai, se for vivo, se for morto também. E a sua mãe, mesma coisa. Ah, eu não consigo, padrinho. Então devemos conversar mais sobre isso. E aí você conseguindo, você vai curar todas essas dores que você carrega, que é a rejeição, abandono, manipulação, humilhação, troca, traição e exclusão. Que todo tempo fazem com a gente, mas é só um espelho, tá lá. Porque quem tem essas feridas curadas, ninguém me rejeita, ninguém me abandona, ninguém me troca, ninguém me exclui, porque eu não faço isso em mim primeiro. Então, quando eu dou a responsabilidade para o outro, eu estou procurando pai e mãe. Para de procurar seu pai e sua mãe. Eles estão dentro de vocês. Você é pai e mãe. Então, o autoabraço, a autocura, cultuar a ancestralidade, Atenaego, até mesmo, né, em outras filosofias, que já traz também essa questão, você vai ter um resultado muito rápido. Ok? A outra pergunta é: qual a importância? Bom, isso já foi bem falado, né? A importância é que você vai se curar, você não vai ter a doença que está no seu Odu, porque a doença vem através da sua ancestralidade que você não sabe lidar, com seu pai, com a sua mãe, e também com as coisas que foram feitas, os traumas que veio ali mostrando a sua ferida, mas te traumatizou também. Porque, padrinho, minha mãe não me criou, então não consigo ter um relacionamento. Mas eu sofro pelo meu relacionamento. Claro que você sofre. Porque é traumático. E aí você precisa de consciência, acolhimento, se acolher, para que você saia desse ciclo e possa, né, viver mais tranquilo. Também fala de ancestralidade sobre Pombagira e Exu. É importante a gente falar sobre isso, porque somos todos religiosos e a ancestralidade, né? A gente não pode deixar de falar desses senhores. Esses senhores são eguns, são ancestrais no nível mais alto. Não se despacha, não se faz nada, e sim acolhimento, e sim consagrações, assentamentos, para eles poderem te ajudar no seu processo. Então, Exu e Pombagira, seja qual for, são espíritos, são mentores que a pessoa vive com elas para a sua evolução e seu crescimento. Não é mérito quando você tem um mentor que se aproxima de você ou que está muito ligado a você. Ele só entra na sua vida dessa forma porque a sua missão de vida, porque a sua evolução, ela é pesada e você não consegue lidar.
E aí eles vêm ali, não tiram, mas te orientam, te dão mais insights, mais intuição. É isso que às vezes a pessoa, eu não queria ter uma pombagira, um Exu bom, será que vale a pena? Deixa eles lá cuidando da gente, né? Aqueles que têm, são pessoas que têm evoluções complexas, e aí eles vêm nessa pegada. Então lembrando que Exu e pombagira tem que ser respeitado, tá bom? Uma pergunta, pode cultuar em casa? Claro. Já viu o seu pai e sua mãe te fazer mal? Então isso é um padrão também que as pessoas carregam e não percebem. Que aí, se afastando deles, se afasta da cura. Mas isso é muito complexo. Tem gente que tu explica, né? Até o próprio Candomblé traz isso. É quando fala de Egum, né, familiar, bate, ó, ofo. Não, efô. É triste, né? Mas é a realidade que vocês estão vivendo aí, com essa ignorância. Não é efô não, é acolho. Minha mãe, acolho. Meu pai, acolho. Meus ancestrais, acolho. Pode botar na sua casa? Pode. Deve. Olha para eles todos os dias. Todos os dias vocês vão perceber uma mudança muito grande. Porque quando você abraça eles e vocês são gratos, a dor acaba, a mágoa acaba, entendeu? O que acontece quando aparece um Egum em casa? Boa pergunta. Nós somos vibrações e somos energia. Quando a gente fica preso nos nossos ancestrais, pai e mãe e outros que nos afetam, mágoa, tristeza, rancor, mágoa, você baixa a sua energia. E os espíritos desencarnados, oportunistas, vampiros, eles aproveitam a pessoa e gruda ali, né, aparecendo para ela, se manifestando na frente dela, mas tudo para tirar a sua energia. Então se mantenha a sua energia alta, se curando das suas dores. Mas você tem gatilhos. Esses gatilhos podem baixar sua vibração. E aí, quando baixa sua vibração, você fica refém desses espíritos. Então, fazer uma limpeza pessoal é bom, mas também através de consciência. Eu vou falar uma coisa para vocês que poucas pessoas sabem desse método. O Ifá, o Babalaô, principalmente na minha rama, ele quando faz ebó na pessoa, aí a gente chama que o Ifá diz que os conselhos do ebó tem peso 2. O ebó tem peso 1. O conselho tem peso 2. E o conselho qual é? Se ama, muda de onde você fica, sai desse trabalho, não fica nesse relacionamento narcisista, traga consciência do seu relacionamento, se posicione. Então fazer o ebó sem mudança, você continua ali preso a mágoa, tristeza, rancor, reclamação. Vários outros falam, para de reclamar. Um filósofo chamado Buda diz que ninguém tem motivo para reclamar. Ó, boca, nariz, olhos, ouvido, tudo funcionando. Eu vou reclamar de quê? E você está reclamando de quê? Novas oportunidades vão aparecer se você sair desse lugar onde você está. Esse lugar pesado que você está. Então você tem condições hoje, através desse vídeo, de trazer uma mudança, tá bom? E compartilhe esse vídeo para que todos possam ter acesso, tá bom? Buru e Boia e Bochechê.